Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário pra gente. Na capa de Metsu.com, incêndios no Canadá liberam mais CO2 que emissões de um ano inteiro, a situação tá grave por lá, acompanhe todas as informações. Previsão específica para sua cidade, 10 dias de informação, conteúdo aberto e acompanhe também nosso monitoramento de raios e imagens de radar. A previsão para o mês de julho começa sob influência forte de um El Niño que tem até agora, pelos últimos dados semanais da Agência de Oceano e Atmosfera, um El Niño com intensidade moderada, anomalia, ou seja, quando que a temperatura está acima da média na faixa central do Oceano Pacífico Equatorial, está em torno de 1 grau acima da média, anomalia semanal. E chama a atenção essa região do Ninho 1+2, que é mais próxima da costa da América do Sul, que é uma das mais intensas, não há precedentes de uma anomalia tão alta nessa época do ano, praticamente 3 graus acima da média a temperatura nessa porção do Oceano Pacífico Equatorial, que tem uma influência importante no regime de chuva e também no padrão de temperatura aqui no sul do Brasil. Então, julho se desenvolve com um El Niño em intensificação, ele vai ganhar mais intensidade nas próximas 4 semanas e vai também já ter um impacto importante no que se espera na condição meteorológica aí das próximas semanas. Olhando semana a semana, a gente vai perceber isso. Aqui a previsão do modelo CFS, a anomalia de chuva, o quanto que a chuva fica acima da média, o quanto que fica abaixo. A gente tem observa uma tendência de uma irregularidade na chuva no sul do Brasil ao longo deste mês de julho. Os modelos divergem um pouco em relação à região onde pode chover mais. Essa aqui é a solução de um modelo apenas, mas sinalizando que poderemos ter mais chuva na faixa leste do sul do Brasil do que no interior, onde uma massa de ar seco deve se instalar. E no centro-oeste e sudeste do Brasil, o que se espera, o padrão típico de julho, é a massa de ar seco se instalar de vez e inibir a chuva com pouquíssimos ou nenhum dia de instabilidade. Isso principalmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Minas Gerais, é o padrão esperado para essa época do ano. Em relação à temperatura, chama a atenção a anomalia de temperatura, anomalia positiva, ou seja, um padrão de temperatura muito acima da média devido à sequência de muitos dias de sol e de ar seco. Atenção à elevação, risco de queimadas por uma condição natural desta época do ano, muitos dias de tempo seco, temperatura em alta, baixa umidade, é uma combinação aí que eleva o risco de queimadas, especialmente na faixa central do Brasil. O sul tem um padrão de temperatura acima da média, mas isso não exclui frio. Períodos curtos de frio deverão ocorrer, os fenômenos de inverno e a geada, períodos curtos, 2, 3 dias de frio, depois a temperatura volta a subir no padrão ameno ou mesmo de calor, de temperatura acima da média. Alguns modelos sugerem até a possibilidade de temperatura muito alta para o mês de julho, com dados históricos, aí, com referência histórica para julho de 2023, ou seja, poderemos ter um mês mais quente dos últimos anos em algumas partes do centro-sul do território nacional. Quando a gente olha semana a semana, aqui de 3 a 10 de julho, a gente vê que é uma tendência de temperatura acima da média aqui no sul do Brasil, centro-sul do continente, na Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul e também São Paulo e Paraná. Então, devemos ter manhãs e madrugadas frias nesta primeira semana de julho, mas as tardes terão aquecimento devido ao ar seco. Então, vejam, o frio estará presente. Quem acorda cedinho vai observar essa temperatura mais baixa, principalmente áreas de serra, tem esse padrão de temperatura. Segunda semana, de 10 a 17, segue esse padrão e a gente vê grande parte do território nacional com tendência de temperatura acima da média. Terceira semana já começa aqui a mudar um pouco, a temperatura mais próxima da média. A média é frio nessa época do ano, então a gente pega aqui a província de Buenos Aires, tendendo mais para o sul do continente, mas para o final do mês aqui, já na última semana de julho, é que se vê uma tendência de um padrão mais abrangente de temperatura próximo da média, centro-sul do Brasil, provavelmente, e também aqui Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, provavelmente, uma massa de ar frio mais significativa deverá ocorrer mais para o final do mês. Mas antes disso, períodos curtos de frio deverão ocorrer, mas alternando. É uma característica deste inverno de 2023, sob influência do El Niño, é a grande variabilidade da temperatura, esses altos e baixos da temperatura muito comuns. Em relação à chuva, a gente vê um sinal aqui semanal. O modelo europeu, ou melhor, um dos melhores modelos do mundo, ele indica uma tendência de chuva acima da média aqui entre o Uruguai, a província de Buenos Aires e sul do Rio Grande do Sul. Então tem um padrão mais chuvoso nessa primeira semana
Interessante, nessa primeira semana, a primeira e a segunda semana, com esse padrão mais chuvoso aqui no leste, sul da Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Então, 2 semanas em que poderemos ter mais chuva ali entre Bagé, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, pegando parte da Costa Doce e com uma tendência de chuva abaixo da média no centro do Brasil. Voltei aqui a imagem, olha, a primeira semana, segunda semana com pouca chuva e a chuva se concentrando mais ao sul do continente. Terceira semana, um padrão mais próximo da média. O que é a média? Média para o mês de julho. É um período mais chuvoso aqui no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, e tempo seco no centro do país. Então, esse padrão típico de inverno na terceira semana de julho tende a ocorrer, e final do mês a gente tem a chuva chegando aí um pouco mais forte. Provavelmente uma frente fria deve passar cruzar parte do Brasil, vai trazer aquele padrão de temperatura esperado para essa época do ano, que mostra lá a temperatura semanal, e em relação à chuva distribui melhor a chuva. Então, em relação à chuva, nós teremos aí uma grande irregularidade da chuva. Os modelos divergem bastante quanto à projeção de chuva no Rio Grande do Sul, especialmente para o mês de julho. Então, podemos ter aí uma grande variabilidade na condição da temperatura e também do tempo, dias de umidade, de cerração no começo das manhãs, mas em geral com sol, e quando chover vem chuva forte, que a gente só consegue detalhar no curto prazo. O impacto maior da chuva, na chuva do fenômeno climático El Niño, é esperado a partir de agosto, e aí sim devemos ter muitos meses com um padrão de chuva acima da média em grande parte do Rio Grande do Sul. Perspectiva para o mês de julho é que chova mais no leste e sul, que contempla Grande Porto Alegre, litoral, Costa Doce, Zona Sul e parte da Campanha, e Missões, fronteira com a Argentina, com uma tendência de chuva abaixo da média. Não quer dizer que não vai chover, mas com uma tendência de chuva abaixo da média. Temperatura, um padrão acima da média, e o mês de julho, aquela média mensal, pode terminar com temperatura bem alta, mas dentro do dia a dia vamos ter essa alternância de dias, períodos curtos de frio, com um padrão mais ameno e até quente persistindo aí ao longo do mês. Um excelente mês de julho para todos. Continue acompanhando o metsul.com. A gente vai detalhar durante todo o mês as condições meteorológicas do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. E acompanhe nós aqui também no canal. Se não te inscreveu, faça isso agora. Até mais.